mais um episódio do Curativamente Oficial. Gente. Hoje nós estamos aqui com Bruno Menezes e a Flor Sant'Angelo. Se apresentem aí, gente. Claro. Meu nome é Bruno, eu sou antropólogo, tenho mestrado em psicossociologia, também sou psicanalista, também trabalho com respiração holotrópica, né? E tenho uma formação em psicoterapia assistida com cetamina e estudo psicodélicos. Ih, rapaz, tem muita coisa pra te perguntar. Gente, amei, eu quero fazer tudo. E aí, Flor? Eu sou a Flor Sant'Angelo, eu sou atriz de formação, especializada na linguagem da palhaçaria. Dirijo espetáculos, atuo em espetáculos, produzo espetáculos. Estão nesse caminho, assim, alguns anos. Bom, eu conheci o Bruno, vou começar aqui pelo Bruno, no mestrado, lá na UFRJ. Sim. Nós fizemos mestrado juntos nesse programa de psicossociologia de comunidades e ecologia social. Que cansado. Mesma orientadora, né? Com a mesma orientadora e no mesmo grupo de pesquisa, sim. Que era uma pesquisa em práticas integrativas e medicinas tradicionais, né, da saúde. O Bruno trabalhava com Ayurveda e eu com medicina chinesa. Foi ali que nós nos conhecemos. E encontrei o Bruno recentemente, por um acaso, na rua, e ele me contou que está fazendo esse trabalho com terapias psicodélicas, estava num programa até de doutorado, né? Sim. E eu queria que você contasse pra gente, Bruno, um pouquinho como a terapia com psicodélicos ela funciona assim para o autoconhecimento. Eu tenho lido umas coisas de insights de curas. Conta pra gente. Sim, acho que eu posso começar assim falando um pouco da minha história pessoal, né? Isso, eu acompanhei um pouquinho isso. Porque eu tive assim quadros de depressão severa e tentei vários tratamentos e medicamentos e não tive assim muita resposta, né? E aí, por acaso, eu li uma revista que estava falando sobre uso de psicodélicos para tratamento de depressão, estresse pós-traumático. E aí, eu fui atrás, assim, né? Primeiro, ouvi falar da cetamina, que é um anestésico, né? Que, em doses subanestésicas, ela tem uma ação muito rápida e também muito robusta para depressão severa. A cetamina, ela é conhecida como que essa substância? Tem algum tipo, porque o LSD tem um nome, uma substância. Os cogumelos, essa cetamina tem algum nome? Não. Ela é conhecida como cetamina ou ketamina, né? Ketamina. Porque tem um uso também recreativo, né? Em festas, em doses muito baixas, mas é totalmente diferente do uso clínico, né? Porque tem esse uso para anestesia e no uso para tratamento de depressão, que é uma dose 10 vezes menor que a anestesia, e ela tem efeitos dissociativos e psicodélicos. Então, o meu trabalho, eu fiz também uma formação em, como eu falei, né, psicoterapia assistida com cetamina, no Instituto de São Francisco, que eles são especializados nisso. Você cria um protocolo para permitir que o paciente tenha aquela experiência, né, de expansão da consciência, né, e a partir disso, eu trabalho com médicos, né? Você facilita esse processo, né? É como se fosse uma terapia não diretiva. Então você está ali para encorajar a pessoa, ajudar no aterramento. Também você pode dar um suporte físico, porque ela vai entrar, aí a gente vai chegar no autoconhecimento, né? Então, o paciente, a pessoa que está tendo uma experiência, pode ser a cetamina, a psilocibina também, que está bastante falada ultimamente, bastante estudada, que é o princípio ativo dos cogumelos mágicos. E a legislação com relação a isso? Então, quais são os protocolos que têm que ser adotados? Atualmente, no Brasil, a única substância com efeitos psicodélicos que você pode usar na clínica de forma legalizada é a cetamina.
né? A ayahuasca ou Santo Eu ia Daime... perguntar sobre a ayahuasca. A ayahuasca e Santo Daime tem uma permissão de uso religioso. Mas o DMT, que é dimetiltriptamina, que é o princípio ativo da ayahuasca, que é uma bebida que mistura duas plantas, né? Uma folha e uma raiz, e um cipó. E o DMT ele continua proibido, né, no Brasil. Porém, há uma permissão do CONAD para uso religioso. Então você pode fazer uso da ayahuasca numa igreja que tem que estar... ela tem que estar inscrita, né, no CONAD, enfim. Então tem essa permissão no Brasil, e que aí permite que tenha... que o Brasil seja até um expoente hoje na... Idade mínima, porque assim, a gente sabe que o cérebro... a gente sabe, eu não sei, eu já li sobre isso, que o cérebro ele amadurece por volta dos 20, 21 anos, né? Sim. E também já li sobre isso. Gente, se tiver alguém que saiba mais que eu, e com certeza terá, escreve, manda perguntas e a gente vai dar um jeito de responder e vai aprender também sobre o assunto. E para quem não sabe, manda suas dúvidas, manda o que gostaria de saber, a gente volta a entrar em contato, e para que a gente possa realmente destrinchar esse assunto de uma forma bem bacana e que seja bem explicativa para a gente, né? Aí voltando pro Bruno, a gente volta a falar com o Bruno, pergunta e a gente responde com o maior prazer. Bruno, sobre a idade mínima. Eu já li que existe um risco, e esse risco é uma roleta russa, porque você não sabe se você já tem isso no seu DNA. Sim. Tanto o consumo de maconha, que a gente hoje, sem querer fazer apologia, mas a gente sabe que das drogas é a mais branda, né? Porra, álcool é milhões de vezes pior, sim. Né? O tabaco, milhões de vezes pior. Mas desde a maconha até os remédios psicodélicos, eles podem ser um gatilho para uma esquizofrenia. Só que você não sabe se você tem essa predisposição. Para outros transtornos também. Para outros também? Então, assim, existe alguma margem de segurança ou algum protocolo a ser observado para interromper esse tratamento, para não deixar, de repente, uma esquizofrenia aparecer, surgir, ou não alimentar ela? Sim, antes de iniciar, né, um tratamento com psicodélicos, são feitas sessões de avaliação, né? Tanto de avaliação médica, de avaliação psicológica, e aí a gente vai analisar as contraindicações, né? Então, por exemplo, uma das contraindicações é risco de psicose, né? Então, um psicótico, na teoria, não pode tomar psicodélicos, né? Que aí estaria a esquizofrenia. Até quando você vai fazer ayahuasca, quando você vai para uma tribo indígena, ou você vai para um Santo Daime, você passa por esse critério de avaliação. São perguntas que te fazem, se você já teve, né, uma crise. Existe essa avaliação, né, uma anamnese. Porque isso vem dos anos 60, né, porque essa terapia psicodélica... Primeiro que os psicodélicos, se você pensar assim, eles existem há milhares de anos, né? Porque os povos indígenas... Se não me engano, foi o presidente Dixon, nos Estados Unidos, que proibiu e fez a guerra contra os psicodélicos. O Nixon, né? Dixon ou Nixon, Isso, foi nos anos final dos anos 60, 70. Sei tudo, você vê. Mas tá indo muito bem. Mas foi com a descoberta do LSD, né? Por um químico suíço chamado Albert Hofmann, que ele estava pesquisando um fungo que chama ergot, do trigo, não é? Do trigo, que era na época na Idade Média, na Europa, muita gente morria intoxicada, né, do pão que estava mofado, né,
Mas também tinha estudos que poderia ser bom para questões de circulação, enfim, alguma coisa Agora assim. vai ter gente, ao invés de estar catando cogumelo, vai estar catando trigo também. O mofo do pão. E tem várias histórias até do... Mas enfim, senão a gente vai abrindo muito falar agora. Vamos deixar ele contar essa questão do autoconhecimento. Sabe por quê, Bruno? Eu estava lendo num livro uma história de uma mulher que estava em tratamento para um câncer e ela se negou a fazer o tratamento com químio. Sim. E ela fez o uso de uma substância, eu acho que do LSD. E ali, no processo terapêutico, ela teve um insight da cura. Sim. Porque isso aí eu até te perguntar, tem uma relação com a cura quântica também, né? Esses insights. Conta pra gente aí. Sim. Descreve um pouquinho sobre isso. Na terapia psicodélica tem um conceito que foi criado por um médico tcheco chamado Stanislav Grof. E ele foi um dos maiores pesquisadores de terapia com LSD, né? Na época que era permitido. Tanto que ele foi um dos últimos a ser proibido de fazer, né? Ele já morava nos Estados Unidos. Mas ele criou um conceito que chama inteligência interna, ou inner healing. Então, na verdade, essas substâncias, elas funcionam como catalisadores, amplificadores do que está dentro de você, e eles ativam essa inteligência interna, e ela funciona como um radar que vai em direção ao que precisa ser trabalhado ali, entendeu? Então, por isso que as pessoas vão... Tendo insight. E aí são experiências que podem ser tanto biográficas, né? Rever questões da infância, traumas, como também transpessoais, né? Então, você ter contato com seres inteligentes, ir para outros universos, ir para a floresta, ir para o fundo do mar, para dentro da terra. E tudo isso... aí voltando até para o trabalho que eu faço, que também esse tipo de experiência pode acontecer com cetamina também, porque, como eu falei, são catalisadores, né? Então aquilo, independente se é LSD, claro que cada psicodélico tem a sua especificidade, né? Mas vai catalisar algo ali, amplificar, e aí durante a sessão a gente vai, principalmente depois, a gente faz uma integração, que é conversar com o paciente para que eu tenho um conceito de setting setting, né, que é muito importante, que é a dose que você está recebendo, o contexto, que a pessoa tem que estar se sentindo num ambiente seguro para viver aquela experiência, e também a integração. Então, como que a gente vai trabalhar aquele conteúdo junto com o paciente para que aquilo faça sentido, né? Para ele. Ele mesmo vai se tendo os insights, enfim, e a gente vai... Mas é muito importante ter essa integração, né? Porque, na verdade, esse tratamento, ele é um tratamento que ele não é aquele tratamento direcionado. Você vai tomar um remédio, por exemplo, para depressão. Aquele medicamento da depressão, você não é ativo nesse processo. É o remédio que está... É como se o meu subconsciente procurasse a própria cura. Exatamente. Isso aí. É o seu processo de autocura. Eles são ativadores, assim. Então, eles vão estar ativando a sua cura. Tanto que a gente conversa assim, não ficar... Para os pacientes não ficarem muito presos no efeito, né? Achando que é só o efeito de um remédio, de um medicamento que tomou. Porque vai além disso, né? Além. É uma participação ativa, né? E tem tudo a ver com o trabalho da flor na palhaçaria. Eu ia falar isso. Né? Isso último que você falou, eu poderia aplicar qualquer aproximação de uma pessoa que tem interesse com a linguagem da palhaçaria. Porque também é um catalisador. Porque o palhaço é um arquétipo, né? O arquétipo do perdedor, do fool, né? Na carta do tarô. Que é também uma abertura para a vulnerabilidade, para o infinito das possibilidades. O caminho do não racional, de algum ponto, né? Que é aquela figura que está com o pé no abismo. Seria do ridículo? Quase o ridículo, né? É o ridículo, é o anti-herói, né? É a figura do anti-herói, do bobo, do erro, né? Que a partir desse reconhecimento, desse reencontro... e que acontece a redenção. Por isso é que o palhaço é sempre mostrado sem a maquiagem como triste? Eu
acho que isso, na verdade, é mais Porque uma figura poética, mais recente, da ideia do palhaço. O que acontece? Um pensamento sobre a figura, né? O que acontece com o palhaço quando ele não é um palhaço? Tanto que teve o filme do Selton Mello, belíssimo, ou a figura do Charlie Chaplin, né? Do Carlitos, que é um palhaço, assim. Que é a ideia de que ele é sempre alegre, sempre tenta agradar os outros e por dentro tem uma grande tristeza. Eu acho que é uma questão que é o inadequado. É muito interessante você pensar nisso por esse Chico viés. Anísio tinha depressão. O Robin Ele tomava Williams, que era um remédio. palhaço Chico maravilhoso, Anísio, né? na verdade, é um comediante, né? Que tem também, eu queria até que você falasse um pouquinho disso, uma diferença entre o palhaço e o comediante. Fala um pouquinho disso. É porque a comédia é um mecanismo, é uma linguagem, assim, né? Dos mecanismos cômicos. O palhaço tem uma abrangência maior e que conecta também com o sagrado, que é uma figura que é tão antiga quanto a humanidade, porque é uma figura um pouco xamânica e um pouco conectada com esse lugar. A toda ordem tem uma desordem, para cada certo tem um erro. Então é como se a gente, em lugar de olhar para luz, vamos dizer, assim, muito entre aspas, a gente pudesse olhar um pouco para a sombra, né? O que se esconde, o que revela esse lugar que a gente sempre está escondendo. Basicamente seria uma coisa assim, por mais louco que pareça. Mas é um pouco por aí que a gente transita, né? E a questão de você se conectar com esse lugar do que você sempre joga para baixo do tapete, que você é errado, que você tem postura ruim, que você é atrapalhado, que sua forma de falar é não sei o quê, que você é inadequado. A gente é muito inadequado. Todo ser humano é muito inadequado. A gente faz um esforço. Já nasce muito imaturo, né? A gente é inadequado. A ideia de adequação, eu acho que é o errado. É a ideia de levar a gente pro, né? E igual cada vez gado, mais assim. nós caminhamos para um lugar de exigência do perfeito. Exatamente. Né? Que aí tem as redes sociais, Exatamente. os padrões de beleza. Ou essa coisa assim, não, você pode ser diferente, mas diferente como, né? Porque diferente do jeito que você é não serve. Tem que ser um diferente cool, um diferente que performa, um diferente que é bonito, um diferente, enfim. Né? Tem uma série que as meninas, todo mundo, né, os garotos vão para um lugar com 18 anos, eu não lembro mais o nome da série, para passar por procedimentos para tirarem os seus defeitos, né? O que seriam esses defeitos? A menina que tem um nariz grande, o garoto que tem um cabelo assim, assado, ou um traço no rosto, que se julgam inadequado, e eles passam por isso, porque a perfeição é a era da perfeição, né? A internet trouxe muito isso. E a palhaçaria vem desconstruindo essa... Vem desconstruindo, porque é uma figura, o palhaço é uma figura que trabalha a partir do erro e que vai construir toda a sua saga pessoal. Quando eu dou oficina, eu falo assim, cada palhaço, eu falo, isso aqui é muito cafona, gente, mas eu acredito nisso, assim. Cada palhaço é uma estrela. Pode ter a que brilha de um jeito, de outro, uma coloração, mas o seu tem espaço para todas. E cada palhaço define um ponto de vista e uma estética. Então, a partir disso que é esse ser, que é inadequado, que tem seus defeitos, que tem todo o seu arsenal de coisas ruins, a gente vai entender um universo que se abre, um universo de possibilidades. Então, sim, por exemplo, né, as figuras, você vai encontrar um pouco a partir da sua persona, né, de quem é você, quem eu sou quando você olha para mim, o que você vê quando me olha. Isso é muito importante. Muito Me importante. perdoa se eu estiver fazendo muita confusão entre palhaçaria e fazer... Você não sabe o que eu vou falar ainda? Entre palhaçaria... Mas ela já perdoou. Parta da ideia de que todo mundo erra. Então, vamos em frente. Se eu estiver fazendo muita confusão entre palhaçaria e a comédia, né? São mecanismos Não, muito eu digo comédia no próximos, né? sentido de stand-up, de sketch Sim. e tal. A comédia, ela é uma coisa errada que não acabou em tragédia, né? É mais ou menos isso, sim. né? O conceito, acho que aristotélico, é que comédia é tragédia mais tempo. É uma tragédia. Com o passar do tempo, que implica também uma perspectiva, encontra a comédia. Para ser cômico, tem que ser trágico. Senão você não entende? Era isso que eu queria falar. Precisa. E o palhaço dialoga 100% com a comédia. Esse aqui é um arquétipo diferente.
ele trabalha em outras regiões, e o palhaço não tem exclusivamente obrigação de fazer rir. Ele pode também fazer chorar, né? Que é uma das coisas assim que eu mais acho Rir bonitas. de chorar, né? Chorar de rir, chorar mesmo, porque você mergulha nas emoções todas. A ideia é essa, que o palhaço tem depois muitas coisas que se falam sobre a criança e tal, e o palhaço é uma criança. Eu discordo, o palhaço não é uma criança. O palhaço é um olhar inocente sobre a vida. A criança também é inocente, mas tem outra perspectiva. Me tira uma dúvida, claro. Que isso é uma coisa que está muito lá longe na minha cabeça. Eu acho que o primeiro estilo, não é estilo o nome, é a comédia, veio antes do drama, não é isso? Na época aristotélica, que é o registro que a gente tem... Eu acho que durante muito tempo o próprio drama, não sei se eu estou falando besteira, de novo, botem aqui comentário, porque eu vou falando meio sem filtro. Eu acho que durante muito tempo até o próprio drama, isso na Grécia Antiga, era chamado de comédia, né? Sim. As comédias gregas e tal. Aí você me pegou, não é muito minha especialidade. Gente, ajuda aí. Algum professor, alguém Mas os atores criticavam os políticos da época dessa forma. E aí é visto como comédia. LP, é visto como comédia. LP aí. Era a forma Então não tô de todo errado. Era a forma de criticar. Tá no caminho. Começou. A Flor falou... A atuação, né? Não sei a palhaçaria, eu já não sei. Sim. Se surgiu daí. A Flor falou da questão do choro, né, das emoções. Eu acho que tem tudo a ver também com o que o Bruno traz. E aí eu acho que a gente podia fazer uma batidinha aí de bola entre vocês dois, né? Você quer que a gente tome um negocinho? Não. Ela faça uma palhaçada? Eu quero que eles dois falem. Nós estamos aqui para fazer essa batida de bola entre os dois aí, né? Entre essa troca, né? Então, assim... como eu trouxe para a primeira questão o autoconhecimento, e eu queria depois também que vocês falassem do trabalho de vocês, se você tiver oficina, o Bruno onde está atendendo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, assim, como essa cura, né, a psiquiatria principalmente, ela é uma área muito engessada ainda, né, que não se desenvolveu tanto enquanto a área da medicina. Não estou criticando, sabe, nenhum psiquiatra, não, fora disso, também não sou tão louca que acho que ninguém precisa se medicar, acho que pessoas que precisam sim. Mas essa questão do indivíduo buscar o seu processo de cura, né, que essas medicinas que nós trabalhamos trazem muito isso. A medicina chinesa, a acupuntura nada mais é do que você buscar o seu processo de cura, né? Você estimular ali os meridianos energéticos, fazem com que você desperte ali um processo de cura. E os dois trabalham com isso. Então vamos jogar isso para a saúde mental, que eu acho que é algo assim que cada vez mais cresce o número de pessoas ansiosas, depressivas. Sim. E cada vez mais medicamentos que cedam, que não, né, acabam dificultando um pouco também esse processo de cura, que é o que a gente tem como proposta aqui nesse podcast também, mostrar isso para as pessoas. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho aí dessa autocura, né? Esse caminho que é tão importante, tão bonito para as pessoas se conhecerem, se aceitarem. Olha só, você aceitar como você é, né? Como isso te facilita a cura, né? E eu queria que vocês conversassem um pouquinho aí. Eu tenho duas perspectivas, assim. Uma é quando uma pessoa tem interesse na linguagem e tem uma primeira aproximação com esse arquétipo do palhaço, com essa figura que é vulnerável, que é risível, que é ridícula. E outra, meu trabalho, há 20 anos eu trabalho em enfermaria pediátrica como palhaço. Fantástico. E aí você vê, você não tem que perguntar, você não tem teoria, se é comédia, se é tragédia, você vê o trabalho funcionando. Você vê a transformação do ambiente instantaneamente. Porque é uma figura que permite, como é um arquétipo e tem o nariz vermelho, todo mundo sabe o que é um palhaço. É a única figura, eu acho, que permanece no Ocidente com uma figura codificada. Eu vejo aquilo, uma máscara, né, a menor máscara do mundo, e isso habilita imediatamente.
A criança já entende que é para brincar, o pai já sabe que é uma coisa que é para distender, descontrair o ambiente. Os médicos, em menor medida, tem de tudo, as enfermeiras, todo mundo recebe aquela figura e é um catalisador. Sim. Ele permite o diálogo, desenrijece, né, a estrutura que é muito hierarquizada do hospital. É uma transformação imediata. Eu vivi isso. Entrar num quarto que está em silêncio, escuro, a criança meio adormecida, a mãe olhando para o outro lado. E quando você sai, se transformou completamente. Não tem dúvida do poder dessa linguagem e do poder curativo. Embora o nosso trabalho não seja terapêutico, o nosso interesse é apenas a interação do palhaço com a criança e com esse ambiente. Mas é terapêutico. É claro que é terapêutico. Sim, já tá porque melhora o estado, melhora o lugar. Sim. E isso permite que outros processos aconteçam, né? Já está provado, isso não é balela, isso é científico. Nós temos neurônio no corpo inteiro. É claro que a maior concentração de neurônio é no cérebro, o segundo lugar é no intestino, e a gente tem todos os órgãos e a gente tem correndo nas veias. E se a gente tem neurônios, a gente tem as sinapses e a gente tem a produção de proteínas do prazer, né? Que agora me fugiram os nomes. Serotonina. Então, exatamente, dopamina, a gente tem produção disso no corpo inteiro. Então, se uma criança está com um problema no fígado, no estômago, ou seja, no intestino, ou seja lá onde for, você está proporcionando a ela doses de proteínas de prazer naquele órgão. Então, ele é terapêutico, ele vai, de certa forma, auxiliar na cura. Sim. É o que eu acredito. Se eu fiz enfim, se foi muita viagem, também me perdoa. Mas é no que eu penso, que eu acredito. Eu acho muito concreto. Você relaxa o ambiente e os outros processos acontecem de forma mais delicada, mais suave. Conseguem acontecer. E o que acontece também é que essas terapias, elas podem ser complementares, né? Porque às vezes um paciente está em crise e ele precisa realmente de um medicamento que tire ele da depressão, mas aquele medicamento a longo prazo não vai curar a depressão dele se ele não fizer uma terapia, uma outra terapia, né? E aí a terapia psicodélica, a palhaçaria, elas podem estar caminhando. Fala um pouquinho pra gente, Bruno, dessa questão da autocura aí com... Que eu já estou interessado em fazer. Todo mundo que vem aqui, eu fico interessado em fazer. Com a substância que você mais usa, né? Tem que ser feito com bastante cuidado. Porque também são substâncias muito potentes, né? Então, se for feito num ambiente não muito adequado e você não sabe a dose, enfim, a experiência pode ser muito difícil, desafiadora. Agora, complementando a pergunta da Marta, só para te interrompendo e complementando, eu com 51 anos hoje, eu sei que não parece que eu tenho 30. Eu com 51 anos hoje, eu tive um tio, irmão da minha mãe, que foi esquizofrênico. Sim. Eu não sei se hoje eu estaria apto a poder fazer um tratamento desse. Apesar até de ter gostado da ideia, de querer fazer, porque eu tenho um histórico também de depressão, de uns anos atrás. Me deu muita vontade de fazer, mas eu não sei se eu estaria apto, por exemplo, por conta desse histórico familiar. Fazer uma avaliação. Exatamente. Também tem questões cardiovasculares que podem também ser contraindicação. Então, essa terapia, né, como você estava falando aí por exemplo, a pergunta que ele fez, se eu poderia fazer, e você falou da segurança, então a indicação é que você faça com um terapeuta ou com um psiquiatra. Conta como é que é esse processo terapêutico na prática dessa substância. E fala da substância que você trabalha também. Sim. Eu falei no começo, eu trabalho com acetamina, que é um anestésico. Que é um anestésico que tem efeitos psicodélicos. E é a única substância que você pode trabalhar no Brasil legalmente, né? Muita gente acha que o cogumelo é legal, né? Mas se então, confunde, o cogumelo, porque... Mas você compra ele pela internet. Porque o que acontece? É porque no Brasil, o cogumelo, ele é nativo, né? O cubensis, né? E então, o cogumelo, ele não é proibido. Mas a psilocibina, que é o princípio ativo dele, é proibido. Mas e aqueles então, que você tá com o cogumelo na ação, não tem problema. Agora, você comer o cogumelo, ele não pode... E aí, isso
tem várias discussões jurídicas, né? Isso tem... Então, por isso acabou Nossa, que tem uma brecha na lei, por isso que as pessoas conseguem vender, mas de vez em quando tem batida da polícia, prende como traficante, quem tá vendendo cogumelo. Mas é mais fácil ir pelo seu caminho. Mas o Bruno, tem um que vende pela internet, que são esses que estão na moda, que não tem? Cubenses mesmo. São os cubenses. Não que seja mais fácil, que é o único que é permitido, mas as pessoas usam. Mas então, mas você consegue comprar pela internet? Consegue, porque tem essa brecha na lei. Entendi, tem uma brecha na lei que facilita. E aí tem vários advogados que, por exemplo, quando recentemente teve a batida da polícia num lugar que cultivava cogumelo lá em Brasília. Aí prenderam como traficantes, como uma coisa. Mas aí os advogados já vêm como uma outra uma interpretação jurídica ali em relação. Então é uma coisa nebulosa no Brasil. Entendi. Então a psilocibina. Aí eu queria que você falasse assim, como é que é esse processo terapêutico, que foi a pergunta no começo, né? Como funciona? A pessoa te chama, você tem um espaço, como é que é? Conta pra gente. No caso da cetamina, muita gente já ouviu falar que tem essa ação muito rápida para depressão, para ideação suicida, né? Então a gente tem casos assim de pacientes que tinham tentado suicídio uma semana antes, assim, da sessão de iniciar o tratamento, né? E a cetamina, ela tem uma ação muito rápida, então às vezes em 1 hora a pessoa já se sente melhor. Então de pessoas que na primeira sessão já saíram dessa... Mas você vai na casa da pessoa, Não, ela vai na clínica. Ela vai numa clínica e faz com total segurança. Porque é feito intravenoso ou subcutâneo. Entendi. Nossa, e aí isso tem intramuscular também. E aí eu vi num documentário também. E aí tem que passar por como eu falei, por uma avaliação médica. Nem todo mundo pode fazer. Enfim. E aí tem uma digamos, uma terapia guiada, não você fica lá no seu cantinho, ou tem alguém que vai te conduzindo a algum esse é o trabalho que eu faço, né? Eu dou esse suporte, mas ele não é guiado, então eu não fico guiando, a gente faz uma preparação. Então essa preparação é meio assim, a gente vai dar um mapa do território, assim, porque a pessoa vai para um lugar que ela nunca foi, nunca teve esse tipo de experiência. Então a gente vai explicar tudo que pode acontecer e também formas de lidar com situações mais desafiantes, né? Desde assim, respiração abdominal, você não lutar contra o que está vindo, deixar fluir, enfim. E aí o meu papel ali é, se o paciente entrar num processo mais difícil, eu vou dar um suporte ali para ele na hora, entendeu? Até suporte físico às vezes ajuda muito, segurar a mão da pessoa, ela vai voltando, porque dependendo da dose, você pode ter experiências que é chamadas de dissolução do ego. Então você é como se não tem mais essa percepção que a gente tem, que foi criada durante a vida, assim, que eu sou brasileiro, homem, tem pai, enfim. Isso tudo vai sendo desconstruído, assim, e você entra numa conexão, uma consciência cósmica mesmo, oceânica, enfim. E isso acontece aí o interessante da cetamina, porque as pessoas não têm experiências a maioria nunca teve experiência com psicodélico, não tem a menor ideia do que é. E tem esse tipo de experiência, sabe, assim, dependendo da dose. E aí, esse tipo de experiência bem manejada e com bom suporte, num ambiente seguro, ela tem, inclusive tem muitos estudos que demonstram que tem um efeito terapêutico mais duradouro, porque nem todas as clínicas trabalham com esse protocolo. A maioria das clínicas simplesmente dão acetamina e vão ficar vendo avaliar a pressão arterial, sinais vitais, mas não tem esse suporte. Entendi. Né? Então, por isso que a gente fala que tem, na literatura, assim, tem paradigmas de tratamento com acetamina. Então, tem o paradigma biomédico, que é o mais utilizado, que é sem esse suporte psicoterapêutico.
E tem o paradigma psicodélico ou psicoterapêutico, que também a gente utiliza música, né? Então, são com fones, geralmente de alta qualidade, e a música é pensada de acordo com o efeito da substância. Então, no caso da cetamina, ela tem, dependendo da forma de aplicação, 1h30, 2 horas. Então, as músicas, elas são pensadas já, começa com músicas de abertura, mais introspectivas, imersivas, assim. E quando chega no pico, já é outro tipo de música mais evocativa. Depois, quando vai voltando, já são músicas mais relaxantes. Nossa, enfim. Maravilhoso. Então, a gente fala que é não diretivo, mas na verdade tem até um artigo famoso assim, de psicodélicos que chama. Como é que é? O terapeuta escondido, né? Que é a música, né? Porque na verdade a música ela meio que vai direcionando. Até a gente fala assim, ó, deixa a música te levar, imagina que a música tá segurando. Uma sessão só ou às vezes precisa de mais de uma sessão? No caso da cetamina é uma sequência. A gente começa com sessões semanais, dependendo do caso até 2 vezes por semana, e depois vai espaçando. Mas não tem protocolo, né? É assim, cada um depende da necessidade ou tem um protocolo? Tem um protocolo. A gente começa com sessões semanais, geralmente é o primeiro mês, e a gente vai avaliando com escalas de depressão. Então, quando entra em remissão da depressão, a gente já passa a espaçar as sessões. E aí vai cada vez espaçando mais até não precisar mais voltar, né? Poxa. Então é um tratamento um pouco mais longo. Assim, de uns 4 meses, 4, 6 meses. Bruno, quando eu te conhecia, você tinha ido para a Índia para fazer lá aquele tratamento com aquele médico, que foi a sua pesquisa de mestrado, né? Pesquisa de mestrado. Que todo mundo participou da pesquisa de todo mundo, que a gente tinha um grupo de pesquisa, então a gente entendia bem de cada um da pesquisa do outro. E aí, assim, você sempre foi à busca da sua cura. Primeiro foi para a Índia fazer o tratamento ayurvédico. Você ainda trabalha com Ayurveda? Ainda faço alguns atendimentos assim bem pontuais. Tá. Mas e aí depois o foco mais está agora... Eu também voltei a trabalhar agora com comunidade quilombola, né? Como antropólogo. Que legal. Você é antropólogo de formação. Fazendo muitas coisas variadas. Até igual a mim, então. Eu também estou E, Flor, você também foi esse caminho da sua cura, palhaçaria? Olha, eu estava ouvindo ele, eu acho que são processos similares mesmo. Eu, quando dou oficina, é bem com fins artísticos, assim, de quem quer conhecer a linguagem e de quem quer trabalhar com aquilo, né? Quem se interessa, quem é ator e se interessa em trabalhar com palhaçaria. Porque o que acontece com a palhaçaria é que a pessoa, né, o público, vê aquilo acontecer, se identifica, porque o palhaço trabalha com tudo que é humano, todos os lugares mais comuns e belos e ocultos do que é humano, né? E aí é que acontece a redenção, vamos dizer, né? Por legal. Isso é tão... É curativo mesmo. Você assistir um palhaço é muito curativo, porque te conecta com esse lugar do perdedor. Que nessa sociedade que a gente está tão atrás do bem-sucedido e do produtivo e de que tudo tem que ser perfeito e rápido e dominar e arrasar, né? Você arrasou, você é maravilhoso. Tudo é muito assim, né? Quando você vê como é belo o erro, você se reconcilia com aquilo. Sim. E você se abraça de outra forma. Então, eu acho que essa dissolução do erro que acontece no processo que você conduz... eu acho que de alguma forma acontece quando a pessoa entra em contato com o palhaço, com o arquétipo do palhaço, porque ele se reconcilia com esse lugar do perdedor. Então você abaixa essas defesas, você estado de vulnerabilidade, né? Exatamente. Também com os psicodélicos é bem... Exatamente, assim como você é vulnerável, assim como você está vendo o outro vulnerável e ri daquilo, você reconhece que esse lugar também te pertence. E quando você olha para o outro, você fala assim, eu sei o que você está passando. Então você uma empatia. Você cria uma empatia, né? Você se hermana de novo, né? É uma grande irmandade, assim, da gente esquecer dessa coisa de concorrer o tempo inteiro um com o outro. Disputa. Não lucro. tem disputa. Se eu sei que você tá fudido, você é uma merda igual eu. A gente tá nessa. Estamos todos. Estamos todos. Isso é muito libertador. Uma paciente recente, assim, ela teve uma experiência que ela tava no iglu, assim, e lugar bem gelado, no frio, assim.
E era uma coisa sempre assim, bem lenta, bem calma. E aí depois ela teve um insight assim, em relação à vida dela, porque ela estava querendo que as coisas acontecessem muito rápido. Que determinadas coisas mudassem, e aquilo estava angustiando muito ela. E aí a sessão ajudou ela esperar o tempo das coisas, assim. Então é muito interessante o que vai acontecendo. Né? Tudo muito acelerado. E a linguagem do palhaço, que nada mais é, a ferramenta do palhaço é seu corpo no tempo e no espaço. Né? Porque é muito da comicidade física. E são as ações. Uma leva para outra, que leva para outra, e acontece a gag. E daí vamos construindo, e tudo em tempo real. Essa é uma grande diferença da comédia, do palhaço, né? Que o palhaço utiliza o aqui e agora. Estamos dividindo esse tempo e espaço. Se um palhaço entrasse aqui, entraria num estúdio de gravação. Não entraria no palácio de ninguém, nem numa história... Você pode voltar de palhaça. Posso voltar de palhaço. Vou adorar, vou falar infinitamente, muito mais. Vou infernizar vocês. Bruno... Eu já fiz um curso de clown também. Então você sabe do que eu tô falando. O pessoal do Woody Grude em Brasília. Que maneiro, conheço eles. Muito o Bruno bom. de Brasília. Então vocês vão voltar aqui. Com certeza, os dois. Voltaremos Você vai palhaço. voltar de palhaço. Cucaracha vai amar. Que é o nome da minha palhaça. Cucaracha, é isso mesmo. Cucaracha, você é de onde mesmo? Uruguai. Do Uruguai, Uruguaia. Bom, gente, eu queria, antes da gente fechar aqui, entregar para vocês um presente que nós temos alguns parceiros do podcast. E um deles é a Farmácia Primordium, que é uma farmácia de manipulação, e ela mandou para vocês esse presente. Agradecido. Presentinho. Pela participação. Enquanto vocês abrem... E eu gostaria de agradecer. Você quer finalizar? Não, eu queria que vocês falassem, vissem o presente e falassem como que as pessoas te acham. É isso. Como que as pessoas acham vocês. Nossa, passou. Perfeito. Meu Instagram. Eu não posso falar porque a Flor tem um compromisso. Eu tenho. Isso aí Todo mundo e aí por isso que eu tô olhando o relógio aqui, porque são 10:03. Não, eu vou, correndo. Mas fala como é que o pessoal te acha. Podem me achar pelo meu Instagram, que é @flor_santangelo, que eu dou oficina regularmente, eu sempre tô em cartaz com alguma coisa, eu sempre tô conduzindo algum processo. @flor_santangelo. Isso. Bruno. Pronto. A clínica que eu trabalho fica em Botafogo, mas a gente tem um nome que chama CBPAC. CBPAC, como é que só letra pra gente? É Centro Brasileiro de Psicoterapia Assistida com Cetamina. E aí também vocês podem procurar, a gente tem o site cbpac.com.br e a gente está terminando um perfil no Instagram, que também vai ter esse mesmo... Bacana. Esse @CBPAC. Gente, muito obrigada. Foi maravilhoso rever vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Quero te ver de... É que é Cucaracha? Cucaracha. Eu adorei te rever. Obrigada. Foi ótimo. Gostei muito. Que bom. Vai voltar. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Beijo, mesmo pelo convite. Gente, Adorei. estamos aqui Forte então, abraço. finalizando. Sigam aí Curativamente Oficial no YouTube, compartilhem com os amigos, façam perguntas. Aí é Curativamente, mas olha só, quando botar lá no YouTube, o Curativamente, o C é maiúsculo, o M de mente é maiúsculo e o oficial, o O é maiúsculo. Curativamente Oficial. Mas se colocar Curativamente Oficial já é o primeiro que aparece. Ah, é? É. Ah, então perfeito. Tá muito bem, então. Muito bem, gente. Um beijo, até a próxima. Obrigada, até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Gente, obrigado, hein? Foi ótimo, gente. Ai, que interessante.